Imagina só se o seu agente com IA pudesse, em qualquer momento da conversa que você definisse, chamar uma ferramenta que consulta dados em tempo real, cria informações ou até mesmo cria conteúdo dinâmico e manda para quem ele está conversando. Isso hoje é possível graças às ferramentas, as famosas tools dos nossos queridíssimos agentes IA. Principalmente nos modelos do ChatGPT 4, 4o e 4o Mini, onde você tem uma precisão absurda quando você precisa fazer essa chamada de ferramentas. E é sobre justamente isso que a gente vai abordar nesse vídeo. Como fazer o seu agente de maneira dinâmica interagir com ferramentas externas e que não possuem IA para poder unificar lógica e inteligência artificial sem você precisar ficar criando inúmeros fluxos. Fala Alien, eu sou Eduardo Caresia e você está no canal Automatiza Aí, o seu canal especializado em automações com inteligência artificial. E no vídeo de hoje a gente vai destrinchar tudo sobre as tools, mais especificamente dentro da nossa queridíssima DeFi. Então, como já é de costume, bora aqui para minha tela para eu te mostrar como que funciona basicamente aqui as tools dentro da DeFi. Primeiramente, você vai ter aqui todos os seus chatbots, agentes, fluxos de trabalho, tá? E é justamente sobre esses carinhas aqui, ó, esses fluxos de trabalho, né? Esses que tem a cor meio laranjinha aqui. A gente vai pegar e criar em cima deles uma lógica para que o seu agente, aqui esse carinha aqui roxinho, chame esse fluxo de trabalho quando você precisar. Vambora. Bom, a primeira coisa é fazer a construção desse fluxo. Eu vou utilizar aqui uma tool que a gente já criou, que é muito basiquinha, mas que vai servir muito bem de exemplo, que é a de consultar horários ali dentro de uma agenda de um determinado médico. Óbvio que aqui é um médico fictício, né? Mas aí aqui a gente já começa, né, a estudar a primeira parte da estrutura da tool, que é justamente a entrada, né? Aqui tá iniciar. Então, dentro aqui desse campo, você vai ter os parâmetros, né? As variáveis de entrada que a própria IA vai coletar ali no meio da conversa e passar aqui para dentro. E eu já vou te mostrar como definir cada uma delas certinho para que a IA não delire e não bugue ali no meio do processo. Beleza? Então aqui a gente tem basicamente uma função que faz uma requisição HTTP em um webhook nosso aqui de agendamento, que no caso é nesse aqui, ó, de verificar disponibilidade. Ele vai, pega esses horários dentro da API do call.com e que caso você não tenha visto esse vídeo, vai estar aí no card para você poder assistir, né, criando ali um chatbot de agendamento completo pelo call.com. Então aqui eu pego os horários, dou uma formatada neles para ficar mais bonitinho e retorno pela resposta do webhook. E para onde vai essa resposta? Vai para a própria IA, olha só. Porque aqui quando eu tenho uma requisição HTTP, eu vou ter ali, ó, o body da requisição como uma variável. Olha só que legal. Então é justamente isso daqui que eu passo aqui para dentro da minha IA. Agora, como funciona isso, Eduardo? Como é que o chatbot sabe o que é uma data, o que é um médico? Primeiro, que você tem que definir aqui no campo de entrada, você pode adicionar aqui mais algum campo, você pode deixar um texto curto, um parágrafo, uma caixa de seleção, que é muito interessante quando você tem ali itens que são fixos, né? Então, tipo assim, médicos. São médicos fixos ali que quase nunca mudam dentro de uma clínica. Então, é sempre legal você ir adicionando, porque você dá menos margem para erro e consegue deixar essa variável mais fixa. Então, agora a gente vai definir como que a IA vai tratar essa variável. É bem simples. Antes, se você não tiver publicado esse workflow, você publica ele a primeira vez e deve aparecer essa caixinha aqui, ó, com esse botãozinho meio alaranjado, configurar. É justamente aqui que você define, né, aquele parâmetro. Então, às vezes, qual informação que vai ser passada ali para dentro, qual que é a formatação que você quer que aquela informação seja. No caso aqui, né, na data, a gente passa aqui para ela, ó, data informada pela pessoa, tá? Aqui, ó, formatada em ano, mês, dia, hora e minuto na frente, tá? E aqui eu dou um outro exemplo aqui para ela, justamente para o ChatGPT entender melhor, né, que ele trabalha melhor com exemplo. Por que isso, Eduardo? Porque essa formatação aqui, a gente consegue, né, pegar ela lá dentro do N8N e converter para um objeto de data, que daí você consegue manipular muito melhor, consegue definir se vai ser utilizado em horário local, em horário UTC-00 e fica muito melhor de manipular informações. Aqui no médico, a gente passa só médico informado, porque justamente esse médico aqui, ele é só uma variável aqui que a gente tem, né, o Dr. de Giroto ou o Dr. Eduardo, tá? Então, aí aqui a gente conseguiria até adicionar mais, né? Então, o Dr. Cláudio, por exemplo, e aí o próprio chatbot iria informar e tudo mais. E antes da gente avançar para o prompt, tem outro detalhe também, que você tem que nomear o tool call name aqui, porque é justamente esse nome que você vai informar no prompt que o próprio agente vai ter que chamar. Então, ó, quando a pessoa quiser consultar horários, chame essa função com base no horário que ela te forneceu, tá? Vamos agora avançar aqui um pouquinho para o prompt. Olha só, se a gente vier aqui em agente clínicas, olha que legal, a gente tem o
nosso agente aqui. E se eu vier aqui para a parte de functions, olha só que legal, verificar disponibilidade, a gente passa aqueles fields. Nossa, Eduardo, que jeito diferente de formatar. Então, a gente usa uma formatação chamada XML, ou em português XML, que você também pode ver como montar o seu agente com esse tipo de engenharia de prompt que dá uma assertividade muito maior e uma eficiência maior para o seu chatbot. Vou deixar o link aí no card também para você. E então, vindo aqui, a gente tem dois fields, né? O field de data, que a gente até passa o tipo dele, date e time, e o nome do médico, né? Porque aí na frente eu consigo fazer o quê? Eu consigo primeiro passar um parâmetro para ela que é chamar as funções current time e weekday, que é justamente para pegar o dia atual e o dia da semana, tá? Para ele ter esse parâmetro, porque as IAs não sabem qual é o dia atual, tá? E fazer ali chamar a tool consulta horários. Vamos ver se isso aqui tá funcionando de verdade? Se liga só. Vou vir aqui para ele e falar: oi, gostaria de saber a agenda do Eduardo. Ó, para qual data você gostaria? Para amanhã. Nesse caso, ó, não temos consultas disponíveis para amanhã, porque amanhã é domingo, mas aqui, ó, ele já passa a lista de horários. E óbvio, você poderia tratar aqui esse output, falando para ele passar somente o intervalo e tudo mais. Porém, a gente deixou assim só para você ver que realmente ele consegue pegar essa informação, né? E essa informação ele pega da onde, Eduardo? Aqui da própria API. Olha só, horários disponíveis para agendamento, certo? Ele pega ali. E se eu ver aqui, ó, acabou de ocorrer uma execução aqui, ó, 19h11. Olha só, acabou de ocorrer essa execução que eu passei aqui para ele todos os horários corretamente. Então, dessa maneira, fica muito mais fácil e prática de você poder integrar a lógica, principalmente, né, o que a gente sempre recomenda aqui dentro da empresa é o N8N, para você fazer essa mescla entre inteligência artificial conversacional, como é o caso de um chatbot, e operações lógicas em consulta de banco de dados, e nesse exemplo aqui também criar agendamentos, porque isso muda muito a maneira como o seu chatbot e como o seu cliente que você vai vender esse serviço vê ele. Ele passa de ser só aquele chatbotzinho de tirar dúvidas, aquele chatbot conversacional, e passa a ser realmente um agente muito, muito próximo do que um humano faria ali e consegue suprir muito bem todas as demandas daquela empresa. E se é sobre justamente criar negócios de valor, estudar, trabalhar aqui junto com a gente da Automatiza, que eu te convido a participar do nosso desafio 5K com IA, uma série de aulas ao vivo e gravadas onde eu ensino você a começar a prosperar do zero e levantar seus primeiros R$ 5.000 de maneira recorrente todos os meses. Se você quer fazer parte do desafio 5K e ainda por cima ganhar acesso a um mini curso gratuito sobre automações e inteligência artificial, basta clicar no primeiro link na descrição, preencher o formulário que depois eu te passo como você acessa essa área de membros totalmente gratuita. É isso, meus caros. Muito obrigado por terem visto o vídeo até aqui. Se você gostou, deixa seu like. Se não for inscrito, se inscreve no canal, que isso ajuda muito a gente e ajuda ao YouTube entregar esse conteúdo de qualidade para mais pessoas de maneira gratuita. Lembre-se sempre que, se você faz algo mais de uma vez, automatiza aí. Um forte abraço e fiquem com Deus.